Palavra aberta. A possível regulamentação das redes sociais voltou ao foco dos debates no Brasil depois do embate entre o dono do X, ou X, antigo Twitter, Elon Musk, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O bilionário ameaçou não cumprir decisões judiciais do ministro e ainda reativar perfis no Twitter bloqueados pelo STF. Alguns dos perfis que ficaram inativos nos últimos meses são do empresário Luciano Hang e do deputado cassado Daniel Silveira, do youtuber Monark e do ex-deputado Roberto Jefferson. De um lado, defensores de Elon Musk reclamando de cerceamento da liberdade de expressão e de outros, críticos dizendo que o bilionário tem que cumprir as decisões judiciais do Brasil, embora o Twitter tenha sede nos Estados Unidos. E um levantamento da Quest revela que 68% das menções nas redes sociais nos dias seguintes ao início dessa polêmica foram contra o Supremo Tribunal Federal. 32% das críticas foram direcionadas ao empresário. Segundo a análise da Quest, o principal argumento dos apoiadores de Elon Musk é a defesa da liberdade de expressão, além do combate à censura. Já os críticos do empresário denunciam a interferência na soberania brasileira e afirmam ser uma estratégia da extrema-direita para facilitar a propagação de fake news. Afinal de contas, quem está certo nesse embate? Para responder a essa e outras perguntas, Eustáquio Ramos e eu, Kátia Pereira, estamos recebendo agora no Palavra Aberta Digital o advogado Dierle Nunes, que é doutor em Direito Processual, professor da UFMG e da PUC Minas e membro honorário da Associação Ibero-Americana de Direito e Inteligência Artificial. Bem-vindo ao Palavra Aberta, obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite. É um prazer tê-lo aqui. Prazer todo meu. É possível dizer se há algum lado certo ou errado nesse embate, professor? Na verdade, Kátia, a situação é um pouco mais complexa do que uma questão de certo ou errado, porque existe, como vocês na apresentação falaram, há um debate, em princípio, que é muito comum nesse ambiente digital em torno da questão, em torno da liberdade de expressão. Só que a liberdade de expressão é um conceito jurídico que tem uma variança de sistemas jurídicos. Então, a percepção, por exemplo, que o Elon Musk possa vir a ter em torno da liberdade de expressão americana, ela é distinta da ideia de liberdade de expressão no nosso país. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos existe uma autorização ou pelo menos uma aceitação de que determinados movimentos que sejam feitos, por exemplo, apologia ao nazismo e outras questões, lá são aceitas sem grandes embaraços. Aqui no Brasil elas são consideradas condutas criminosas. Então, o aspecto e a amplitude da liberdade de expressão nos Estados Unidos é muito distinta da nossa. Mas, ao mesmo tempo, o próprio Elon Musk, num tweet de 2022, ele falava que liberdade de expressão, na acepção dele, é exatamente o respeito à lei. E o respeito à lei entre nós tem, obviamente, uma série de limitações que dizem respeito a uma série de leis que proíbem que determinados tipos de manifestações sejam realizadas em qualquer ambiente, seja no ambiente presencial, seja no ambiente digital, o que, obviamente, traz com isso um problema, porque se existem decisões judiciais que estabeleceram que tem um determinado conteúdo, não há qualquer motivo que autorize que qualquer pessoa, sejamos nós, seja uma grande plataforma, uma big tech, ele possa falar ou ele possa descumprir essa decisão. Há de se pontuar que, nesse caso, não houve momentaneamente nenhum descumprimento efetivo, o que ele disse que iria descumprir essas decisões, inclusive com uma situação um tanto quanto peculiar, porque ele personificou o debate entre ele e o ministro Alexandre de Moraes. Ele, inclusive, não marcou no Twitter o perfil do Supremo Tribunal Federal, o que mostra claramente que houve uma estratégia por parte dele no sentido de gerar essa personalização para, inclusive, criar esse ambiente de disputa de poder entre quem pode mais, quem pode menos. Professor Dierle, tem aquela máxima no meio jurídico de que decisão judicial não se discute, se cumpre. Exato. Como que qualquer pessoa, e nesse caso o Elon Musk, pode ameaçar não cumprir decisões judiciais e ameaçar reverter uma decisão, desbloquear contas no Twitter que foram bloqueadas por determinação da justiça? Esse que é o grande pano de fundo e um grande debate que hoje nós colocamos e que inclusive coloca em pauta a questão, que já não é uma questão brasileira, uma questão mundial, da regulação desses ambientes de plataformas. Então, por exemplo, existem normas no direito europeu hoje e, inclusive, o próprio X, o próprio Twitter,
ele é um dos primeiros, inclusive, grandes plataformas na Europa que estão sofrendo investigações mais consistentes na Europa, porque um dos primeiros movimentos que o Elon Musk fez ao adquirir o Twitter e transformá-lo no X foi exatamente fazer um sucateamento da sua parte que diz respeito ao monitoramento dessas questões. Ou seja, a comissão ética do Twitter, a questão que foi a equipe que cuidava especificamente desse tipo de análise de conteúdos para discutir se ali havia um ambiente de desinformação, de fake news, ele foi em alguma medida desmontado. E o X vem sofrendo sanções, ou pelo menos investigações no direito europeu com essa finalidade. E por isso a gente precisa discutir isso aqui também para ver em que medida que essa regulação deve ser feita. Agora, é indiscutível que ninguém pode vir e falar, olha, eu vou descumprir uma decisão judicial porque isso vai contra as instituições e isso não pode ser aceito nem de alguém, de um nacional, nem de uma empresa estrangeira. Então, a partir do que o senhor considerou no finalzinho aí da sua fala, né, que é inadmissível esse tipo de declaração, o ministro Alexandre de Moraes, então, agiu adequadamente ao incluir o Elon Musk num novo inquérito, abrir um novo inquérito, também incluí-lo no inquérito das milícias digitais. Essa reação, ela foi adequada, necessária mesmo? Foi uma resposta necessária? Na verdade, Kátia, tem um debate jurídico, técnico, um tanto quanto mais que precisa ser verificado, que é o fato da questão do ministro a fazer essas atuações sem uma prévia provocação do Ministério Público, que seria quem é o titular da ação penal pública no Brasil. Isso é um debate que remonta ao próprio nascedouro desse inquérito, mas acabou que o próprio Supremo Tribunal Federal, de modo pelo pleno, acabou entendendo que esse tipo de atuação seria possível. Então, a primeira questão é essa questão técnica, existe esse debate jurídico, até que ponto que o judiciário pode se manifestar nesse tipo de situação. Mas, para além disso, tem uma questão estratégica, porque no final das contas a gente vivencia ao longo desses últimos 15 anos uma transição de poder muito delicada. A gente sempre no campo do direito pensava no direito e do poder vindo do Estado. E hoje essas grandes corporações, especialmente porque elas têm alcance mundial no final das contas, elas vêm galgando um tipo de poder que eles conseguem, inclusive, nos colocar em caixinhas dentro da internet. As plataformas de redes sociais, ali você não vê predominantemente a verdade do mundo. Você vê a verdade em consonância com os seus valores, com as suas pré-compreensões, porque o objetivo dele de colocar nessa caixinha do que você gosta é até para que você navegue mais, com isso ele capte mais dados seus e consiga, por exemplo, vender melhor produtos para você. Só que além desse ideário inaugural lá do início dos anos 2000, hoje isso se tornou uma ferramenta política no mundo inteiro, que eles podem, inclusive, criar mecanismos de manipulação de variado matiz, com o propósito, inclusive, de favorecer X ou delta no âmbito do processo político, e esse não é um debate só brasileiro, isso é um debate mundial. Existem, inclusive, alguns países, há um debate desde 2014 da atuação, por exemplo, do governo russo para gerar desinformação em outros países e criar polarizações em outros países dentro de um lema que, inclusive, que eles criaram, assim, olha, se eles estão brigando internamente lá entre eles não vão me incomodar aqui na Rússia. Inclusive, nessa semana passada, houve uma discussão, inclusive, que acho que a China também começa a fazer esse tipo de movimentação. Então, a gente está diante de um debate mais complicado. Agora, estrategicamente, ter lançado luzes e ter colocado o Elon Musk, aí é um debate político, ideológico, e esse é o grande questão. Então, as redes sociais viraram mais um poder? Poder paralelo? Eu não tenho dúvidas que nós vivemos uma época no qual o poder dessas plataformas é incomensurável. E eu posso rememorá-los de um exemplo. O PL 2630, que ontem, inclusive, voltou luzes sobre ele, o das fake news, que, na verdade, ele é um projeto de lei de liberdade, responsabilidade e transparência nas redes sociais. Ele não foi... ou ele não é hoje, no atual texto, um texto para combater principalmente as fake news. Ele é um texto regulatório do funcionamento das plataformas por conta desse gigantismo dos poderes que ele tem. Mas quando ele foi submetido a uma possível votação na Câmara dos Deputados no ano passado, vocês todos se recordam disso, que estava para ele ser aprovado numa quarta-feira, quando foi no final de semana, duas grandes plataformas importantíssimas, duas grandes big techs, fizeram uma campanha no âmbito brasileiro
brasileiro, falando que aquilo iria gerar uma restrição da liberdade de expressão, e a população brasileira inteira, sem ler o projeto de lei, acreditou que realmente aquilo iria restringir a liberdade de expressão. E se você lê o 2630, que ontem, inclusive, o presidente Lira disse que não vai mais colocar, ou não vai seguir na sua tramitação, vai criar um novo PL por conta exatamente dessa polarização acerca da sua aprovação. Se você lê o PL, você vê que não tem discussões. O que ele impõe ali são retiradas de conteúdos criminosos, apologia ao nazismo, pedofilia, que são coisas que não tenho dúvidas que ninguém da sociedade brasileira defenderia, que seria algo passível de ser defensável, efetivamente, sendo repetitivo. E onde o senhor acha que vai parar esse embate entre Elon Musk e Alexandre de Moraes? Eustáquio, esse é um exercício de futurologia sempre difícil de ser feito. Me parece que a tendência vai ser que, num primeiro momento, haveria a possibilidade de aplicação de outras sanções, e aplica-se, nesse caso, com uma discussão jurídica até que ponto que isso é possível ou não, mas é o que o judiciário brasileiro faz, e eu não estou falando só do STF, eu estou falando do judiciário como um todo. Eles se valem muito do Marco Civil da Internet, que é uma lei de 10 anos atrás, que prevê algumas sanções no seu artigo 11 e prevê no artigo 12 a possibilidade, inclusive, de um bloqueio momentâneo da atividade de processamento de dados, e isso serviu de subsídio para algumas decisões judiciais que, inclusive, bloquearam plataformas momentaneamente, como a gente já vivenciou algumas hipóteses do WhatsApp, do Telegram, isso ter acontecido. Mas eu, inclusive, creio que essa solução máxima de pensar num bloqueio da plataforma, caso isso escale e vire uma situação de descumprimento reiterado e que o descumprimento venha realmente a ocorrer, eu acho que isso é a pior solução que a gente pode fazer. Primeiro, porque no final das contas a gente vai prejudicar muitas pessoas que se valem da plataforma e usam a plataforma. Então, eu acho que isso não é uma boa opção. Tem o debate jurídico, inclusive, se esse artigo 12 autorizaria isso. Tem um outro debate jurídico de que, se porventura acontecer algum bloqueio, não seria essencial colocar condicionantes para a retirada desse bloqueio, porque já aconteceu decisões do passado que houve bloqueios, por exemplo, para funcionamento de alguns partidos políticos em algumas plataformas, e não se estabeleceu condições para que esses partidos voltassem ao ambiente web e, obviamente, dessas plataformas. Então, tem algumas questões jurídicas um tanto quanto complicadas, e são complicadas até mesmo por conta do fato de que nós temos lacunas normativas no sistema. Dentro do que nós temos, então, de normas, de legislação, qual que seria a sanção à altura? A sanção são algumas que já estão sendo tomadas de aplicação de multas, que são essas do artigo 11 do Marco Civil da Internet. E chegando até, em algumas hipóteses, já tivemos decisões com base no artigo 12 dessa lei que estabeleceram bloqueios, mas foram todos bloqueios momentâneos. Não teve nenhuma situação, mas também nós não tivemos nenhuma situação como a atual, que o dono de uma plataforma vem publicamente hostilizando um ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso é uma coisa realmente delicada, por mais que isso, do ponto de vista das pessoas, às vezes, até por uma preferência ideológica, político-partidária, isso possa soar, do ponto de vista técnico-jurídico, isso acaba gerando uma nuvem de fumaça em torno do debate que precisa ser técnico, porque o que me importa, principalmente, é a questão técnico-jurídica. As pessoas no Brasil vivem uma era, e às vezes até as pessoas da área do direito, vivem uma era na qual a pessoa parece que tem camisas de time, pró ou contra, e o que a gente precisa analisar são os institutos jurídicos, verificar quais são, inclusive, os equívocos, os limites dessa atuação judiciária, porque o judiciário nem sempre acerta, ninguém sempre acerta, e o judiciário não é distinto. Então, a gente precisa fazer uma análise técnica desses casos, com base nos institutos, com base até das limitações que, momentaneamente, por exemplo, o Marco Civil da Internet, a Lei Geral de Proteção de Dados e outras normas atinentes ao contexto digital, ao contexto tecnológico, autorizam, e, obviamente, isso lança luzes para a necessidade da gente fazer um debate sério sobre uma regulação. Mas é um debate sério, porque a gente tem que levar a sério a questão de tentar construir uma legislação que ouça a sociedade civil, que ouça os afetados, as próprias plataformas, leve a sério isso. E isso não pode ser feito num momento como o atual, um momento de chamas, porque aí vira um debate ideológico, e aí a gente não consegue produzir um texto normativo que atenda aos anseios da sociedade brasileira para, obviamente, garantir a democracia e garantir todos os valores que para nós são caros. No momento o debate não é sério.
Eu acho que o atual momento e todas essas situações que surge um debate legislativo para fazer uma lei de afogadilho, eles são problemáticos. A gente já teve inúmeras situações de leis penais, por exemplo, que foram feitas nesse sentido e que no final das contas o resultado da lei não foi bom, nem para a sociedade, nem para coibir, por exemplo, a criminalidade. Então a gente tem que fazer um debate sério. Discutir tecnologia hoje e direito é um debate essencial para o futuro da sociedade mundial, não só da sociedade brasileira. E por isso, em outros países, na Europa tem esse debate muito sério, nos Estados Unidos, e nós precisamos baixar a poeira e fazer um debate muito sofisticado, conversando com pessoas especialistas, com pessoas, com a sociedade civil, com o cidadão mesmo, para saber, olha, o que eu quero, qual o tipo de liberdade que eu quero, mas, obviamente, sempre respeitando os limites, porque a gente não tem liberdade ilimitada em lugar nenhum do planeta e o Brasil não é diverso. Nós recebemos no Palavra Aberta Digital o advogado Dierle Nunes, doutor em Direito Processual, professor da UFMG e da PUC Minas e membro honorário da Associação Ibero-Americana de Direito e Inteligência Artificial. Debatemos um embate entre Elon Musk e Alexandre de Moraes. Professor Dierle, obrigado pela contribuição, pela presença no Palavra Aberta. Um grande abraço. Sempre uma honra e sempre à disposição. Um abraço a todos. Até a próxima.